Explorando desde o fascinante peixe dourado gigante até os encantadores camaleões, hoje nos debruçaremos sobre um tópico essencial: os 10 principais animais de estimação que jamais devem ser libertados na natureza. 10. Iguana verde. As iguanas verdes tornaram-se um animal de estimação bastante popular entre os amantes de animais exóticos. Elas podem parecer dóceis na juventude, mas muitas vezes se tornam complicadas de se domesticar e manusear após atingirem a maturidade. Isso resultou na soltura de muitas iguanas na natureza, onde podem causar impactos negativos e imprevistos nos ecossistemas locais. Nativas da América Central e do Sul, esses répteis se adaptam bem a climas quentes. Assim, em lugares como Califórnia, Flórida e Havaí, que possuem condições ambientais semelhantes, as iguanas soltas não apenas sobreviveram, mas também se reproduziram. A presença das iguanas nesses locais tem sido bastante prejudicial. Elas competem com as espécies locais por recursos alimentares e predam espécies nativas que não estão acostumadas a esses novos predadores. Portanto, se você está considerando adotar uma iguana verde, é essencial estar ciente da responsabilidade que acompanha a posse de um animal de estimação desse tipo. 9. Perereca cubana. A perereca cubana, uma espécie exótica muito apreciada por colecionadores, está provocando problemas consideráveis na Flórida. Essas rãs são particularmente difíceis de serem identificadas, especialmente por sua habilidade de mudar de cor. Originárias de Cuba, Bahamas e Ilhas Caimán, foram introduzidas na Flórida pela primeira vez por volta da década de 1920. As pererecas cubanas são predadores vorazes, consumindo várias espécies nativas de rãs da Flórida, além de lagartos, pequenas serpentes e girinos. Elas se adaptam bem também a ambientes urbanos, onde se apropriam de gaiolas, lagos e bebedouros como locais para a postura de ovos. O impacto delas no ecossistema local é substancial, causando alterações marcantes na biodiversidade. 8. Coelhos. Vamos agora discutir sobre os coelhos. Esses animais fofos são queridos em todo o mundo, mas soltá-los em ambientes não nativos pode resultar em consequências catastróficas. Mesmo com inúmeras tentativas de controlar sua população, os coelhos ainda prosperam em grande número, causando prejuízos ecológicos significativos. Sua capacidade de reprodução rápida, a habilidade de se alimentar de uma grande variedade de vegetação e a resiliência os tornam invasores extremamente eficazes. Isso reforça a importância da posse responsável de animais de estimação e os riscos associados à introdução de espécies em ambientes onde não são nativas. 7. Peixes dourados e carpas, frequentemente considerados animais de estimação inofensivos e apropriados para adultos e crianças, podem de fato se tornar um grave problema ecológico quando soltos na natureza. No novo ambiente, eles prosperaram, consumindo uma quantidade maior de alimentos e desestabilizando os ecossistemas locais. Isso resultou na proliferação desses peixes e em danos ecológicos consideráveis, incluindo a destruição de espécies nativas. Um ato aparentemente pequeno pode levar a desafios ambientais significativos, ressaltando a necessidade de posse responsável de animais de estimação e conscientização sobre os impactos ecológicos. 6. Tartaruga de orelha vermelha. A tartaruga de orelha vermelha é a espécie de tartaruga de estimação mais comum nos Estados Unidos. Originária do sul do Rio de Janeiro e norte do México, ela se torna uma espécie invasora problemática quando solta em ambientes não nativos. A União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, até a classificou entre as 100 espécies invasoras mais problemáticas do mundo, e há 2 motivos principais para isso. Primeiramente, essas tartarugas podem ser portadoras da bactéria Salmonella, o que representa um risco potencial para a saúde humana e de outros animais selvagens. Em segundo lugar, a natureza agressiva dessas tartarugas muitas vezes leva à substituição ou superação de espécies nativas de tartarugas. Esse comportamento pode causar o declínio das populações locais de tartarugas. A popularidade das tartarugas de orelha vermelha como animais de estimação frequentemente resulta em sua soltura na natureza, por donos que acham difícil cuidar delas à medida que crescem ou perdem o interesse em mantê-las. 5. Camaleões.
Os camaleões, com sua beleza cativante e habilidades únicas, são uma escolha popular para animais de estimação. A capacidade de mudar de cor e seu aspecto encantador os torna irresistíveis para muitos. Eles exigem cuidados específicos em termos de habitat e dieta, e ao contrário de outros pets, geralmente não apreciam ser manuseados ou acariciados. Dependendo do ambiente local, assim como ocorre com outros animais, eles podem se tornar uma séria ameaça à fauna local. O camaleão velado, em especial, tornou-se um grande problema no Havaí e na Flórida. Naturais da Arábia Saudita e do Iêmen, os camaleões velados se adaptam bem aos climas do Havaí e da Flórida. Sua habilidade de se camuflar no ambiente os tornou uma espécie invasora. Eles se adaptam facilmente em termos de dieta e habitat, e são reprodutores prolíficos, podendo botar até 270 ovos por ano. Isso destaca a importância da posse responsável de animais de estimação e os perigos de introduzir espécies não nativas na natureza. 4. Caranguejos eremitas. Os caranguejos eremitas, comumente vendidos em calçadões de praia com conchas pintadas, podem parecer animais de estimação encantadores e de fácil manutenção. No entanto, a realidade de tê-los como pets é bastante injusta para essas criaturas. Em seu habitat natural, os caranguejos eremitas podem viver até 30 anos, mas em cativeiro, sua expectativa de vida frequentemente diminui drasticamente, muitas vezes para menos de um ano. Isso se deve em grande parte aos químicos tóxicos na tinta das conchas e à falta de nutrição apropriada. Adicionalmente, existe o risco de um caranguejo de cativeiro introduzir bactérias e doenças no ambiente selvagem local, o que pode causar danos ecológicos significativos. Patógenos desconhecidos trazidos por um caranguejo eremita solto podem ser devastadores para um ecossistema que não está adaptado a eles. 3. Caracóis africanos. Os caracóis africanos são apreciados como iguaria em algumas regiões da África, mas nos Estados Unidos, eles são proibidos devido ao seu impacto devastador nos ecossistemas locais. O estado da Flórida gastou mais de uma década e mais de $1 milhão para erradicá-los, mas eles continuam sendo uma ameaça, com surtos ocasionais ainda ocorrendo. A razão da sua infâmia reside em seu comportamento destrutivo. Esses caracóis se reproduzem rapidamente e têm um apetite voraz. Podendo pesar mais de meio quilo e crescer até 20 centímetros, eles consomem mais de 500 tipos de plantações. Além disso, carregam um parasita nocivo conhecido como verme pulmonar de ratos, que pode transmitir meningite a humanos e animais de estimação. Sem predadores naturais para controlar sua população, eles podem se tornar uma praga descontrolada. Embora seja possível erradicar esses caracóis após se espalharem, trata-se de um processo custoso e desafiador. A prevenção, particularmente evitando a soltura desses animais em ambientes não nativos, é uma abordagem muito mais eficiente. 2. Peixe-leão vermelho. O peixe-leão vermelho é uma espécie verdadeiramente única. O peixe-leão vermelho é visto como uma ameaça significativa à vida marinha, especialmente na Flórida. Originário da região do Indo-Pacífico, o peixe-leão vermelho se espalhou pelo Caribe e pela costa leste dos Estados Unidos. Acredita-se que essa invasão começou com a liberação acidental de 6 peixes em 1992, seguida por solturas adicionais por donos de aquários que não conseguiam mais cuidar deles. Como predadores carnívoros, o peixe-leão vermelho preda pequenos crustáceos e peixes em seus novos habitats. Seu voraz apetite lhes permite consumir dezenas de pequenos seres em uma única refeição, impactando drasticamente as populações locais. Uma das principais razões para sua sobrevivência em ambientes não nativos são seus espinhos venenosos. Esses espinhos não apenas representam um perigo para os humanos, mas também significam que o peixe-leão vermelho tem poucos predadores naturais. Assim, cada novo peixe-leão vermelho introduzido em um ambiente marinho agrava o problema. 1. Cobras. A liberação de cobras de estimação na natureza é uma preocupação crescente nos Estados Unidos, particularmente devido ao aumento do interesse em manter espécies exóticas e não nativas. Inicialmente, cuidar de uma cobra de estimação pode parecer viável, mas conforme elas crescem, muitas vezes se tornam mais desafiadoras para seus donos. Infelizmente,
Muitos proprietários erram ao pensar que estão ajudando suas cobras ao libertá-las na natureza, sem entender o perigo que isso representa tanto para os animais quanto para o ecossistema local. Cientistas expressaram preocupações sobre o impacto de 9 espécies diferentes de cobras não nativas no EUA, que ameaçam mais de 150 espécies nativas. O clima quente da Flórida facilitou que pitons birmanesas, jiboias e pitons africanas estabelecessem populações reprodutivas selvagens. Uma vez que essas espécies invasoras se estabelecem, erradicá-las torna-se uma tarefa incrivelmente difícil. A solução para proteger as espécies nativas e preservar o equilíbrio ecológico é evitar a soltura dessas cobras exóticas. E você, tem alguma história curiosa sobre animais de estimação ou outros animais selvagens? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo e até o próximo vídeo.